Fala galera! Bom pessoal, nessa aula nós vamos aprender a classificar funções do tipo sobrejetora, injetora e bijetora, correto? Então vamos começar aqui, vamos identificar o que é uma função sobrejetora. Olha a definição, uma função f de A em B é sobrejetora se o seu conjunto imagem é igual ao contradomínio B. Então no caso aqui a imagem, ou melhor, domínio é A e contradomínio é B. É o conjunto B. A função será sobrejetora se a imagem da função for igual ao contradomínio. Se todos os elementos do contradomínio estiver recebendo flechinhas, aí sim será uma função sobrejetora. Então tá aqui, ó, imagem da função igual ao contradomínio da função. Pelo diagrama de flechas, uma função é sobrejetora se todo elemento de B atingido por pelo menos uma flecha, ou seja, todos os elementos aqui do conjunto B, que é o contradomínio, todos os elementos aqui do conjunto B faz parte do contradomínio. Se todos eles recebem flechinha, significa que o contradomínio é igual à imagem, ou a imagem é igual ao contradomínio. Nesse caso aqui, todos os elementos do contradomínio estão recebendo flechinha, então a função é sobrejetora. Nessa situação aqui, tem um elementozinho sobrando que não está recebendo flechinha. Portanto, essa função aqui não é sobrejetora. Tá bom? Aqui, todos os elementos aqui, ó, dessa minha função aqui, por meio do diagrama aqui, estão recebendo flechinha? Sim, todas elas estão recebendo flechinha. Lá, aqui, pela definição, não fala que tem que receber uma única flechinha, não. Fala que tem que receber flechinha. Ah, mas aqui está recebendo duas flechinhas. Não tem importância. Está recebendo, então ela é sobrejetora. Aqui. Essa daqui está recebendo 3 flechinhas, essa uma, ok. Mas essas duas aqui não estão recebendo nenhuma flechinha, então ela não é sobrejetora. Aqui, a minha imagem é igual ao contradomínio. Aqui, a minha imagem não é igual ao contradomínio. O contradomínio tem mais elementos que a imagem. Aqui, a minha imagem é igual ao contradomínio. E aqui, a minha imagem não é igual ao contradomínio. Ou seja, nessa situação aqui e aqui, a imagem é diferente do contradomínio. Então, essas duas situações aqui, a função não é sobrejetora. Agora vamos fazer uma análise pelo gráfico cartesiano. Ó, pelo gráfico cartesiano, uma função é sobrejetora se a projeção do gráfico sobre o eixo y é o contradomínio. Por exemplo, aqui, ó, o meu gráfico, esse gráfico meu aqui, ele é limitado. Ele é limitado porque ele começa aqui, tá vendo a bolinha fechada? Ele começa aqui e termina aqui, tá bom? Ele é limitado. Agora, se a informação, falar aqui, o meu contradomínio é somente esses elementos aqui, ó, certo? Contradomínio é o quê? O contradomínio, gente, é todos os meus elementos do eixo Y, tá bom? Mas em algumas situações o exercício vai limitar para você o seu contradomínio. Se eu falar assim que o contradomínio é exatamente o conjunto dos números reais, para a função ser sobrejetora, a imagem também tem que ser todos os números reais, tá? Então nesse caso aqui, ó, olha só, a minha função é isso aqui. De roxo, cor roxa aqui, o B é o meu contradomínio, foi limitado também. Então, tá vendo que todos os meus y que eu projeto aqui da minha função lá no eixo y, tá sendo igual ao contradomínio. Portanto, aqui nessa situação, é uma função o quê? Sobrejetora, certo? Agora, nesse caso aqui, olha só meu contradomínio, ele começa aqui, mas ele termina lá em cima. Ou então, se meu contradomínio fosse todos os números reais, quer dizer, todo o meu eixo y, olha só, minha função é limitada. Então, se fosse só essa parte aqui de roxo, tá vendo que o meu contradomínio ele pega alguns elementos aqui em cima que a função não pega. Portanto, nessa situação, a imagem é diferente do meu contradomínio. Portanto, nessa situação aqui, a minha função não é sobrejetora, tá bom? Segunda classificação, função injetora. Olha a definição. Uma função f de A, quer dizer domínio, em B, meu contradomínio, é injetora se os elementos distintos de A têm imagens distintas de B. Sabe o que isso significa? Um elemento de A está mandando flechinha para um único elemento de B. Aqui, ó. Ou melhor, tá mandando isso, distinto. Mas o que eu não falei aqui, o que eu queria dizer é o seguinte, cada elemento do B precisa estar recebendo uma única flechinha. Aqui não, esse aqui está recebendo três flechinhas, Portanto, não é injetora, tá? Aqui, recebendo 2 flechinhas, não é injetora. Essa daqui, cada elemento do conjunto B aqui, ó, que é o meu contradomínio, cada elemento está recebendo uma única flechinha? Sim. Portanto, é uma função injetora, tá? Então, para que a função seja injetora, cada elemento do
contradomínio precisa receber uma única flechinha. Tá aqui, ó, o x1 vai ser diferente de 2, portanto, o f de x1 tem que ser diferente do f de x2. Não pode, cada elemento lá no contradomínio receber duas flechinhas, tá? Lá na função sobrejetora, aqui, ó, nesse diagrama aqui, tá vendo que teve elemento que recebeu mais de uma flechinha? Não tem problema. Aqui nós estávamos classificando elas como sobrejetora. Mas se eu fosse classificar essa daqui como injetora, essa daqui não seria injetora. Essa daqui já é injetora. Por quê? Porque cada elemento aqui, ó, está recebendo o quê? Uma única flechinha. Tá bom? Essa é a definição da função injetora. Pelo diagrama de flechas, uma função é injetora se cada elemento de B é atingido por, no máximo, uma flechinha, ou seja, por uma única flechinha, não pode ser mais, tá? Agora, vamos fazer uma análise aqui, ó. Aqui tá falando que a função precisa que todos os elementos, do contradomínio recebam a flechinha. Não diz isso, aqui a definição não fala isso, ó. Aqui não fala, ó. Função f de A em B é injetora se elementos distintos de A tem imagem distinta de B. Aqui, ó, a definição da função sobrejetora. Função de A em B quer dizer domínio e contradomínio é sobrejetora se o seu conjunto imagem é igual ao contradomínio. Quando eu falo que o meu conjunto imagem é igual ao meu contradomínio, significa que não pode sobrar elemento aqui. Já na função injetora não fala isso, tá? Então aqui, ó, pelo diagrama de flechas, são função injetora se cada elemento de B é atingido por, no máximo, uma flechinha, tá? Então, ó, cada elemento do B é atingido, ó, foi atingido por, no máximo, uma flechinha. Então, portanto, ela é injetora, certo? Aqui, galera, ó, nessa situação aqui, ó, vamos analisar se ela é injetora. Todos os elementos aqui estão recebendo flechinha? Todos estão recebendo flechinha, certo? Mas todos que estão recebendo flechinha, todos eles estão recebendo uma única flechinha. Aqui, os elementos de B que estão recebendo flechinha, quem são eles? Ou melhor, só esses daqui, né? Estão aqui com a flecha atingindo. Eles estão recebendo uma única flechinha. Portanto, a função ela é injetora, tá bom? Os elementos de B que recebem flechinha, pode ser todos ou só alguns, mas os que recebem flechinha precisam receber uma única flechinha, tá bom? Aqui, olha só nesse caso aqui, ó, tem elementos sobrando que sem receber flechinha? Tem, não tem problema. O que importa é quem está recebendo flechinha para a função ser injetora, tá? Tá vendo esse elemento aqui? Está recebendo duas flechinhas, portanto, não é injetora. Esse elemento aqui está recebendo duas flechinhas. Todos recebendo flechinha? Tá, não tem problema, pode receber todos ou não, né? Mas olha essa situação aqui, ó, desse elemento aqui, ele está recebendo duas flechinhas, portanto, essa situação aqui e a função não é injetora, tá bom? Pelo gráfico cartesiano, uma função é injetora se qualquer reta horizontal intercepta o gráfico no máximo V. Ou seja, quando você vai fazer a análise do gráfico cartesiano, para você saber se a função é injetora, é só você fazer retas aqui, ó, imaginárias na horizontal. Se tocar o gráfico em um único ponto, significa que ela é injetora. Por quê? Porque, ó, um único X aqui manda flechinha por um único Y. Olha, para a função, para a gente saber se é a função, lembra que a gente faz na vertical? Aqui agora nós estamos analisando se ela é injetora, tá? Então nós fazemos o quê? Na horizontal, tá? Olha só, eu vou traçar uma reta aqui, imaginar. Ela vai pegar o gráfico nesse ponto aqui. A única reta cortou o gráfico em dois pontos, né? Significa, sabe o quê? Que esse X aqui está mandando flechinha para esse Y aqui, né? Vamos supor que ele seja, sei lá, 2. E esse outro X aqui também está mandando flechinha para esse mesmo Y. Então tá vendo que esse X aqui manda flechinha para esse Y e o outro X de cá também vai mandar flechinha para ele. Então, portanto, você vai fazer retas na horizontal, não pode cortar o gráfico em dois pontos. Se cortar em dois pontos, a sua função não é injetora, correto? Agora, função bijetora, tá? Bi vem do quê? Aqui é duas coisas, né? Em uma só. Então, função bijetora é quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Tá bom? Ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Nós já passamos até por alguns exemplos aqui pelo diagrama, tá? Onde ela é o quê? Sobrejetora e injetora. Olha só, vamos fazer a análise aqui, ó. Para ela ser sobrejetora, todos os elementos aqui tem que estar recebendo flechinha, não é? Ou seja, o contradomínio seria igual ao domínio, ao contradomínio igual à imagem, né? Então, esse gráfico aqui, ela é o quê? Sobrejetora. Todos os elementos do B estão recebendo uma única flechinha, tá? Então, portanto, ela também é injetora. Então, esse exemplo aqui, ó, ela é uma função bijetora, tá? É quando as duas ao mesmo tempo, ó. Uma função f de A em B é bijetora se f é sobrejetora e injetora, ou seja, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Se ela for sobrejetora e não for injetora, ela é simplesmente sobrejetora. Se a função for injetora, mas não for sobrejetora, ela é simplesmente injetora. Agora, se ela for as duas ao mesmo tempo, aí ela sim é ela é bijetora, tá? Aqui, a função f, onde o domínio é o intervalo de 1 a 3 e o meu contradomínio é o intervalo de 3 a 5.
A função é definida por isso aqui, ó, por essa lei de formação, x mais 2, tá vendo? Ela é uma função bijetora, por quê? Olha só, tá vendo? Ela forma esse desenho aqui, ó. Primeiro, vamos fazer a análise aqui no eixo y. Tá vendo que isso daqui, galera, ó, o meu contradomínio é o que tá de cor roxa. Tá vendo que todos os y que eu projeto lá vai ser igual ao contradomínio, portanto, ela é a função o quê? Sobrejetora, certinho? Agora, se eu passar retos na horizontal aqui, eu vou cortar o quê? Um único x aqui estará mandando flechinha para um único y, certo? Portanto, ela também é uma função o quê? Injetora. Então, ela é uma função bijetora, certinho? Agora vamos para exemplos onde eu vou mostrar para vocês exercícios onde nós vamos fazer questões que envolvem diagrama de flechas, o gráfico da função e a lei de formação. Nós vamos determinar se ela é injetora, bijetora ou sobrejetora, tá? Exemplo 1. Os diagramas de flecha abaixo representam relações binárias, né? Ou seja, relação de x e y. Pede-se para cada relação binária. Primeiro, diga se é ou não uma função. Primeiro, vamos analisar se é uma função, certo? Em caso afirmativo, verifique se a função é sobrejetora, injetora e bijetora. Então, primeiramente, nós vamos analisar se é uma função. Porque se for função, nós classificamos. Agora, se não for função, nós não vamos classificar ela, porque ela não é função. Então, não existe injetora, sobrejetora, bijetora para algo que não é função. Para ser injetora, sobrejetora, bijetora, primeiramente tem que ser uma função. Vamos lá, né? Então, primeiro aqui, meu diagrama de flechas. Lembra que para ser função, todos os elementos do domínio precisam mandar flechinha? Portanto, aqui está sobrando, não é? Aqui pode sobrar, no contradomínio pode, mas aqui não pode, portanto, não é função. Aqui. E lembra que para ser função também, todos os elementos do domínio precisam mandar uma única flechinha? Aqui está mandando duas, portanto, não é função. Tá? Essa daqui, vamos lá. Cada elemento aqui está mandando uma única flechinha e todos estão mandando. Então, portanto, é uma função. Agora vamos classificar ela, ó. Todos os elementos do contradomínio está recebendo flechinha? Não, está sobrando, não é? Então, portanto, a função não é sobrejetora, porque para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser, a imagem tem que ser igual ao contradomínio, então não é. Agora vamos analisar se ela é injetora. Para ela ser injetora, lembra que os elementos que estão recebendo flechinha tem que receber uma única flechinha? Tá vendo esse elemento aqui, ó? Tá recebendo o quê? Duas flechinhas, portanto, não é sobrejetora e nem injetora, tá bom? Essa daqui, vamos lá. É função? É. Vamos analisar se ela é sobrejetora. Todos os elementos aqui, ó, todos os elementos do domínio estão mandando flechinha, portanto é uma função. Agora, vamos analisar se o contradomínio, a imagem é igual ao contradomínio, ou se o contradomínio é igual à imagem. O contradomínio são todos os elementos aqui, beleza. Agora, todos eles recebem a flechinha? Está, portanto, ela é sobrejetora. Agora, para ser injetora, cada elemento do contradomínio tem que receber uma única flechinha. Portanto, ela não é injetora, então ela é apenas sobrejetora. Letra E. Todos os elementos aqui tá recebendo flechinha? Não está. Então ela não é sobrejetora, porque o domínio está sendo diferente, o contradomínio está sendo diferente da imagem, tá? E os elementos que recebem flechinha, só recebe uma? Sim, então ela é injetora. Aqui, todos os elementos do contradomínio estão recebendo flechinha? Tá, então ela é o quê? Ela é sobrejetora. E todos eles recebem uma única flechinha? Sim, então ela também é injetora. Portanto, essa função aqui, ela é bijetora. Correto? Vamos lá, exemplo 2. Seja A e B subconjuntos dos números reais, né? Subconjunto, quer dizer, o A domínio, o B contradomínio, né? Vai ser subconjunto, ou seja, parte do conjunto dos números reais. Tanto o domínio quanto o contradomínio será parte do conjunto dos números reais. A seguir, são dados gráficos de relações binárias, né? De A em B, ou seja, eu vou relacionar elemento do A com B aqui. Pede-se para cada um. Primeiro, diga se é ou não função de A em B. Em caso afirmativo, verifique se a função é sobrejetora, injetora e bijetora. Semelhante ao exemplo 1 aqui. Só que no exemplo 1 nós trabalhamos com diagrama de flechas e agora vamos trabalhar o quê? Com diagrama cartesiano, tá? Olha só. Aqui, galera, vamos analisar se é uma função. Eu vou passar o quê? Retas o quê? Na vertical, né? E vou cortar meu gráfico em único ponto? Sim. Então, portanto, é uma função, tá bom? Agora vamos fazer a análise. A minha função, essa parte verde aqui, toda essa minha função, pessoal, ó, o contradomínio é o B, tá vendo? É o B aqui, ó. Toda essa minha função aqui, ó, tá mandando, toda a minha função, ela está, os valores dela tá dentro do contradomínio, tá? Porque o contradomínio é em roxo, então todos os y que eu jogar lá vai bater só na parte roxa dela, todinha. Tudo que tá aqui de verde, que eu posso projetar um y lá, não posso? Sim. Então o contradomínio tá sendo igual a imagem, tá? Então, ela é sobrejetora. Agora, vamos analisar se ela é bijetora. Lembra, como que a gente faz a análise se a função ela é bijetora? Cada elemento tem que o quê? Cada elemento tem que cortar
cada elemento tem que mandar uma única flechinha. Cada elemento do contradomínio, né? Cada elemento lá do contradomínio tem que receber, cada elemento da imagem, né, tem que receber uma única flechinha. Então, como a gente faz a análise aqui, ó? É o que eu mostrei aqui pra vocês aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Nós vamos passar retas o quê? Na horizontal, não é? Então, retas na horizontal aqui, ó, tem que cortar em um único ponto. Olha só, cortou em 2 pontos. Quer dizer, um X aqui, se eu cortar uma reta aqui, ó, vai cortar aqui e de cá, não é? Quer dizer, um X tá mandando flechinha para esse Y e um X de cá também tá mandando flechinha para esse Y. Portanto, essa função não é injetora, apenas sobrejetora, tá? Próximo aqui, ó, letra B aqui. Eu tenho essa função aqui, tá? De verde. Olha só. Quem é o domínio dela? Vai ser daqui até aqui, ó. E o contradomínio é um pouco a mais, né? Então, o contradomínio é diferente do domínio. Então, portanto, a função não é sobrejetora, certinho? Agora, eu vou passar retas aqui, ó, na horizontal. Vai cortar a minha função em quantos pontos? Apenas um. Quer dizer, um X vai mandar a flechinha para um único Y. Portanto, essa minha função aqui, ela é apenas injetora, tá bom? Letra C aqui, ó. Tem essa função aqui. Ó, tá vendo aqui, ó, que todos os Y dela vai mandar, né, aqui esse pedaço aqui roxo aqui tá sendo a imagem, né, e a imagem tá igual ao contradomínio, portanto essa função ela é sobrejetora. Agora eu vou cortar aqui, ó, retas aqui, ó, na horizontal, né, cortando essa minha função aqui, que é a parte verde, vai cortar em um único ponto, né, quer dizer, um X irá mandar a flechinha para um único Y, cada Y vai receber essa única flechinha, não é? Portanto, ela também é injetora, então essa função aqui, nesse gráfico, ela é bijetora, tá? Agora, olha só, exemplo 3, no exemplo 3, vai ser dado o domínio e o contradomínio e a lei de formação. Através da lei de formação, nós vamos analisar se a função, ela é injetora, sobrejetora ou bijetora. A função f de R em R, ou seja, domínio, todos os números reais, contradomínio, todos os números reais, tá? A função, ela é dada por essa lei de formação, f de x igual a 3x menos 6, tá? Primeiro, quem é o contradomínio da função? O domínio da função? Todos os números reais. Quem é o contradomínio? Todos os números reais. Para essa função ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Olha só, essa função, ela é do primeiro grau. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, o valor de x0 e resolver nela, o y vai dar menos 6. Se eu pegar o y igual a 0, o x vai dar 2, tá? Então, por exemplo, ela vai cortar o eixo y no ponto menos 6 e vai cortar o eixo x no ponto 2. Eu fiz isso aqui só para determinar onde ela vai cortar aqui. Só que essa minha função, ela não foi limitada. Não foi limitada. Por exemplo, aqui, essa função aqui, ela pode subir e ir para o infinito aqui para cima. E aqui ela pode ir para o infinito aqui para baixo. Para o menos infinito, e aqui ela pode ir para o mais infinito, tá? Então, ela tem limite, início e fim? Não tem. Ela é ilimitada, ela não tem fim. Portanto, a imagem dessa minha função é igual ao contradomínio. Se a imagem é igual ao contradomínio, tá aqui, ó, é igual ao contradomínio, portanto, a minha função, ela é sobrejetora, tá bom? Agora, eu vou passar retas na horizontal aqui, ó, cada elemento, cada parte da minha função vai ser cortado uma única vez. Significa que o quê? Cada y está recebendo uma única flechinha, tá bom? Portanto, ela é injetora também. Então, se ela é sobrejetora e injetora, ela é uma função bijetora. Certinho? Exemplo B, eu tenho essa função aqui, ó, função G, reais em reais positivo, tá vendo? Olha só, o domínio é todos reais, a imagem é todos reais o quê? Positivo. Tem esse detalhe aqui, tá bom? A minha função é G, tá vendo? Então, G de x igual a x ao quadrado. Essa minha função aqui, x ao quadrado, se eu pegar qualquer valor de x e descobrir o y, a minha função vai fazer isso aqui, ó, certo? Ela vai fazer isso aqui, ela vai tocar aqui no zero aqui e subir, tá vendo, ó? Tocar aqui no zero e subir. Correto? Então aqui, quem é o domínio da minha função? Todos os números reais. Quem é o contradomínio? Todos os números reais, o quê? Positivo. Quer dizer, o meu contradomínio, números negativos não faz parte dele, tá? E o meu gráfico tem esse formato. Agora, quem é a imagem da minha função? É os valores de y da minha função. Por exemplo, aqui, ó, esse y aqui ele joga pra cá, esse aqui também joga pro eixo y, tá vendo? Tá vendo? Que os meus y da minha função aqui vai jogar valores no eixo y aonde? Somente nos valores o quê? Positivo, somente valores o quê? Positivo. Portanto, a imagem da minha função, ela é igual ao contradomínio da função aqui, ó. Então, essa minha função, ela é o quê? Ela é sobrejetora. Agora, eu vou cortar retas aqui, ó, passar retas na horizontal. Vou cortar o meu gráfico em quantos pontos? 2. Quer dizer que esse meu y aqui, ó, vai receber flechinha desse x e ele também recebe flechinha do x do outro lado também. Portanto, ela não é injetora, ela é simplesmente sobrejetora, certinho? Último exemplo aqui pra gente finalizar a nossa aula. A função P de NN quer dizer, o meu domínio é os números naturais e o meu contradomínio também é os números naturais. Então, a função P de x é igual a 2x mais 3. Vou pegar aqui valores, ó, de x, 0, joga na minha função, né, ó, 2 vezes 0,
0, mais 3, 3. Então, quando o x é 0, o y vale 3. Eu vou colocar o x sendo 1. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Depois, o x sendo 2, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Isso aqui vai, se eu pegar aqui, ó, cada vez que eu aumento o meu x aqui, o meu y tá aumentando. O meu y tá aumentando de quanto em quanto? De 2 em 2, certo? Agora, quem é, tá vendo aqui, ó, o meu x aqui eu posso pegar qualquer valor natural. Eu não posso pegar valor negativo para x. Por quê? Porque o domínio é número natural. Então eu vou pegar só o número natural, certo? E vou encontrar o quê? O domínio, né? Então esse y tá mandando flechinha para esse x aqui, manda flechinha para esse y. Esse x manda flechinha para esse y. Esse x aqui manda flechinha para esse y, tá? E quem que é o meu domínio? Só os naturais. Eu tô mandando flechinha para todos os números naturais? Não. Só para alguns, né? Tá vendo? Ó, 3, 5, só a partir do 3, só para os ímpares, certo? Ímpares a partir do 3, positivos a partir do 3, ímpares, tá vendo? Eu não mandou flechinha pro 1, não mandou flechinha pro 2, nem pro 4, tá vendo? Então, quem é o meu contradomínio? Todos naturais. Todos naturais recebem a flechinha? Não, não é todos. Então, portanto, o meu domínio é os naturais, o contradomínio também é os naturais. A minha imagem são os elementos 2, 3, 5, 7 e assim por diante, né? Portanto, a minha imagem é diferente do meu contradomínio. Então, a função não é sobrejetora, tá? E cada vez que eu substituo aqui o x e resolvo o y dele, cada elemento aqui do x vai mandar uma única flechinha para o elemento do y. Portanto, a minha função ela é injetora, simplesmente injetora, não é sobrejetora. Certinho, galera? Essa foi a nossa aula sobre classificação de funções: sobrejetora, injetora e bijetora. As três formas podem aparecer para você, certinho? Diagrama de flechas, diagrama cartesiano, tá? Diagrama cartesiano, ou simplesmente a lei de formação da sua função. Então, dada dessas três formas, você vai apenas classificar, tá bom? Entre injetora, sobrejetora e bijetora. Certinho, galera? Mais uma aula, né? Fico por aqui e fui!